Eu sou Marcelo Cruz, diretor, figurinista, escrevo também e ator. Eu acho que nessa ordem, assim. E a minha trajetória, ela vem da família mesmo, né? Eu sou filho de um cara que tocava violão muito bem, autodidata e improvisava, e a minha mãe, excelente declamadora, leitora voraz de literatura de cordel. Foi assim que eu fui educado, por duas pessoas semi-analfabetas, mas incorporadas, né, desses elementos aí artísticos. O primeiro espetáculo da minha vida, eu acho que eu vi quando eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, com a minha irmã em cena, numa cidadezinha muito do interior. Eu sou de Montanha, aqui no extremo norte do Espírito Santo, né? E esse aparelho eu acho que já nasceu comigo também. E eu ingressei no teatro muito cedo. Eu participei de um grupo lá em Montanha chamado Gruta 1, né, até os meus 17 anos, quando eu fui para São Paulo. Morei em São Paulo 3 anos, depois mais 9 anos em São José do Rio Preto, que é noroeste de São Paulo. E foi em São José do Rio Preto que eu tive assim, minha grande formação, porque eu comecei a participar de grupos, né, de grupos de teatro lá, com diretores jovens assim, muito talentosos. Passei a ter a disciplina de estudar teatro, né? Eu não sabia quem era Bertolt Brecht, sabia muito pouco de William Shakespeare, não sabia quem era o tal do Grotowski, muito menos Stanislavski. E foi esse trabalho de grupo assim, que eu tive em São José do Rio Preto que me deu que me robusteceu assim, que me deu esse aparelho, né? Enfim, daí deu que eu vim para São Mateus, né? Aí logo que eu cheguei aqui eu ingressei no teatro com o Oscar, que já havia me dirigido lá atrás em Montanha, né? Então eu participei, foi a minha primeira companhia aqui em São Mateus, foi a daqui para frente. Logo em seguida, daí eu consegui reunir um grupo de atrizes e atores daqui, e aí a gente montou um coletivo que é o Teatro Oitava Dinastia, que hoje está fazendo 20 anos. E aí a gente começou a trabalhar vários vieses aí da linguagem teatral. E depois, quando eu ingressei no CEUNES, né, para fazer pedagogia, aí me chamaram para dirigir o Teatro Caô, que faz parte de um projeto de extensão lá dentro do CEUNES. Lá também com uma outra galera também a gente passou a estudar também várias coisas aí do teatro, e aí eu montei junto com eles alguns espetáculos legais, e é isso. E aí tá aí, né, eu tô caminhando aí no teatro, buscando me adequar conforme as situações. Minha primeira função, digamos assim, no teatro foi como ator. Eu entrei no teatro como ator, né, enfim, e teve uma significância muito grande para mim, né? E como ator, daí eu passei a fazer a leitura do que envolvia o teatro, principalmente no sentido de estética, que me deslumbrava muito: a luz, figurino, cenário, sonoplastia, né, trilha, ambientação, enfim. E aí, a partir disso, aí eu fui buscando a formação nessa estética do teatro, né? Eu gosto de cenário, mas eu acho o cenário mais complicado. Eu ainda não domino assim, a cenografia. Agora, o figurino eu já tenho uma segurança assim, grande. Bom, e texto é algo que me encanta no teatro, enfim, no cinema, na televisão. O texto é algo que é o que mais é a primeira coisa que eu me embrenho assim, é no texto, né? Mesmo os espetáculos sem texto, mas aí eu vejo qual que é o roteiro. Enfim, aí eu resolvi me arriscar também, escrevendo. Aí eu escrevo um pouco aí. O meu último espetáculo é um texto meu, né?
Eu ainda acho que eu ainda estou muito cru na carpintaria teatral, assim, na carpintaria dramatúrgica, né? Preciso de muito ainda, mas eu gosto. E por último, a direção. A direção é algo que me encanta muito, porque daí dá para eu lidar com tudo isso, assim. Dá para eu... E eu viajo muito, eu sou muito contemplativo. Então eu viajo muito, assim, eu leio alguma coisa, parece que aquilo já materializa na minha frente. Mas, e eu gosto de estar desconstruindo as coisas. Às vezes eu vou dirigir um espetáculo, eu já tenho a concepção desse espetáculo na minha cabeça, mas aí eu desconstruo ele com o grupo, né? Eu sou muito desapegado, assim, das minhas ideias. Então eu desconstruo, e a direção me dá essa possibilidade. Então eu me considero muito mais como diretor, apesar de que eu ainda preciso me lapidar muito, preciso ter uma disciplina muito grande de direção, mas mesmo assim eu ainda me considero mais diretor do que ator, né? Eu adoro dirigir, assim, e quando ainda tem a possibilidade de eu dirigir, fazer o figurino, aí é um deleite. A arte para mim é uma coisa muito prioritária na minha vida. Eu sou professor de arte, e aí eu trago essa bagagem minha, que ainda bem que eu tenho uma bagagem até boa, então eu levo isso para minha atuação em sala de aula, né, com os meus alunos. O teatro me deu isso, né, essa amplitude de ver as coisas. E é exatamente isso, como que a gente amplia o olhar da gente, como que a gente passa a ver o movimento do cotidiano de uma outra forma, como que os detalhes são importantes para a gente quando a gente tem essa intimidade com a arte. Eu acho que é uma intimidade com a arte, e quando você deixa a arte fazer parte da sua vida, quando você deixa que aquilo seja essencial na sua vida, e eu faço questão de que a arte seja algo assim que eu possa me alimentar dela, né? Quando eu ouço uma música, nem precisa ser uma música, um som, né? Quando eu vejo uma coisa, um objeto em determinado lugar, uma pessoa que anda de tal jeito, ou que está parado, aquilo para mim eu já transformo num instrumento artístico. Então a arte tem muito disso para mim. A arte para mim hoje é um elemento assim vital, essencial, importante, sabe? É o ar, assim. Eu não saberia trabalhar, eu não saberia lidar na minha vida se eu não tivesse essa pegada da arte. O indivíduo, a pessoa humana, quando ela se apropria da arte, a vida dela muda tanto, ela passa a olhar, ela passa a executar as coisas, ela passa a viver a vida de uma outra forma, ela passa a ter um outro olhar, ela passa a falar de um outro jeito. E sem contar que a arte, ela possibilita uma coisa que é vital para toda pessoa, que é a formação política. A arte, ela dá isso, essa formação política, e uma politização muito embasada. Porque quando você se apropria da arte, você quer ler mais, você quer ver mais coisas, e isso vai só te abrindo canais, né? Então você vai se fortalecendo. É isso, a arte é um fortificante. Eu sou Marcelo, diretor, figurinista, escritor, professor e ator, e essa é a minha arte de viver.